diretoria do Corinthians botou o rabinho entre as pernas e confirmou que vai pagar os 500 mil por Hugo pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Eles também confirmaram que ainda não há acordo sobre o fiador e que essa parte continua ainda em negociação. Portal do Flamengo trouxe uma declaração de diretor do Flamengo falando que depois desse caso do Hugo Souza, o Flamengo não faz mais negócio com o Corinthians, pelo menos com essa diretoria, porque tá demais. Aí declarações, abre aspas, os caras não pagam. Vamos contar exatamente como foram essas declarações. Tanto do Corinthians colocando o rabinho entre as pernas, sabendo que vai dar problema, quanto do diretor do Flamengo falando que não tem mais negócio com o Corinthians. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital e hoje a gente tem aí duas declarações que esclarecem muita coisa do caso Hugo Souza e também trazem atualizações sobre aquela ameaça do Corinthians em não pagar a multa. Parece que agora os caras, colocaram o rabinho entre as pernas, voltaram para si, entenderam com quem eles estão lidando, a situação, a experiência que o Flamengo tem nesse tipo de negócio e entenderam que vai dar problema para eles se não for feito o pagamento. Foi Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, deu essa entrevista aqui. Olha, a situação, existe um contrato de empréstimo em vigor, o Corinthians cumpre esse contrato integralmente, inclusive fez o pagamento dos valores das multas pelos jogos que o Hugo já jogou, evidentemente. Para você ter a obrigatoriedade de pagar uma multa, tem que ocorrer uma infração. Então não tem como pagar antecipado, na verdade não é uma obrigação. A obrigação acontece após a infração contratual. Então depois que o atleta jogar, é que o Corinthians tem que fazer o pagamento. Então o Corinthians já fez o pagamento das duas partidas no qual o atleta jogou contra o Flamengo. Então o contrato de empréstimo está sendo cumprido integralmente. Tá aí. É isso. Rabinho entre as pernas, entenderam qual é o papel dele nesse negócio, já não tem o dinheiro para pagar pelo Hugo de forma definitiva, tem que ir pagando pela multa ao utilizar o jogador contra o Flamengo, que já está estabelecido em contrato, 500 mil reais, se usar, tem que pagar. E aí ele inclusive entra numa linha de raciocínio que, como essa cláusula é uma multa, ela só tem que ser paga depois do jogador atuar. Aí eu já não sei se faz tanto sentido assim essa linha de raciocínio. Aí, como já aconteceu nos últimos jogos, eles devem estar calçados juridicamente, porque o Flamengo já aceitou receber esse pagamento depois do último jogo, então acredito que nesse ponto já haja um acordo. Ele também nesse vídeo aí, nessa entrevista, não no vídeo, mas na entrevista que ele deu para a ESPN, ele fala que de fato, como a gente vem passando para vocês, como vem sendo noticiado de forma maior aí na internet, que o Corinthians e Flamengo ainda não chegaram no acordo sobre o fiador, sobre a garantia do pagamento e que isso ainda está em negociação. E isso é que ainda gera essa necessidade de mais 500 mil pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Ainda estão negociando quem vai ser o fiador e se o Flamengo vai aceitar o fiador. Então, como eu falei para vocês também no último vídeo, o Flamengo não aceita a Brax como fiador. Primeiro porque ele é o mesmo fiador do caso do Mateuzinho, que o Flamengo já está tendo uma péssima experiência, não recebeu, estão devendo a parcela que já é equivalente a quase metade do valor há alguns meses e só vai receber no ano de 2025 através do fiador, porque o Corinthians já não menciona a possibilidade de pagar o que está devendo, vai receber via Brax em 2025. Então o Flamengo não quer aceitar a Brax por esse motivo. O Corinthians não tem recebíveis da Brax em 2024, então o Flamengo teria que, caso o Corinthians dê o calote de novo, esperar o momento em que o Corinthians tiver dinheiro a receber da Brax no ano que vem para ver a cor do dinheiro. E aí
mais uma vez eu repito, seria assinar atestado de otário, né? Então, o Flamengo vem negando e continuam as negociações. E aí ele falou muito sobre isso, falou que de fato vão pagar, rabinho entre as pernas, entenderam a situação, viram que vai dar problema, que vai dar treta, que vai dar justiça, e aí preferiram fazer o que está em contrato, pagar os 500 mil pelo Hugo para que ele atue contra o Flamengo na semifinal. Além disso, uma declaração bem forte aí que saiu no portal do Flamengo, Coluna do Fla, pelo Léo José, @LéoJoséRepórter. Vamos dar os créditos aqui porque é uma notícia bem legal de dar, com bastante insight aí, com informação interna do Flamengo, que é uma declaração de um diretor do Flamengo, que ele não divulgou, mas disse que é uma fonte interna do Flamengo, da diretoria, falando, e aí uma frase que a gente tem que destacar nessa fala do diretor. Esses caras não pagam, jogam todos os acordos no lixo. E aí vamos ler o trechinho aí do que foi divulgado pela Coluna do Fla. Flamengo não pretende fazer novos negócios com o Corinthians. O último diálogo deve ser por Hugo Souza. A relação institucional entre os clubes está ruim. Esses caras não pagam, jogam os acordos no lixo, afirmou uma fonte ligada ao clube carioca da diretoria. A harmonia que o rubro-negro e o Timão tinham foi desgastada após o caso Gabigol, a parcela atrasada por Mateuzinho e agora a novela Hugo Souza. E aí eu vou até além desse final, porque ele só menciona o caso Gabigol da camisa do Corinthians, e aí eu nem colocaria isso no mesmo balaio, porque tá lá, o Gabigol fez a besteira lá que ele fez, botou a camisa, e o Corinthians foi na onda, tentando dar uma movimentada pra ver se conseguia de alguma forma seduzir o Gabigol pra ir pra lá. Mas o Corinthians, tá, ele ia ser, se fosse o novo Memphis aí, que sabe-se lá como que ganharia, que receberia salário. Mas caso o Mateuzinho claramente causa desgaste, causa rusga e desestabiliza a relação entre os dois clubes. E o Hugo Souza tá, apesar da dívida ser menor, e caso o Corinthians, dívida ainda não, né, porque o Corinthians não ainda tá no prazo de pagar, mas os valores envolvidos serem menores do que o do Mateuzinho envolve muito mais coisa, porque o Corinthians em paralelo tá devendo muita gente. Tá devendo Cuiabá, tá devendo lá o time do México, devendo o empresário do Cássio e do Fagner. E assim, eu falo sempre esses três porque são os que estão mais em evidência. Mas todo dia, se você abrir o Globoesporte.com, que não falta é notícia saindo falando sobre não sei quem botou na justiça, saiu uma decisão bloqueando não sei quantos milhões do Corinthians. Todo dia tem. Todos os dias aparecem notícias novas de credores colocando na justiça o Corinthians. Então, esses fatores diretamente ligados ao Flamengo influenciam, porém, qualquer entidade que fosse fazer negócio com o Corinthians agora ia levar em conta essas outras coisas que vêm sido noticiadas também. Então, esse é o cenário de hoje do caso Hugo Souza. Diretoria jurídica reconhecendo a necessidade de pagar os 500 mil, colocando o rabinho entre as pernas, falando que vai pagar pela atuação do Hugo Souza contra o Flamengo, e o diretor do Flamengo, por seu lado, dizendo que a relação entre os dois times está totalmente estremecida e que enquanto pelo menos estiver essa diretoria e o Corinthians estiver nessa situação financeira, não tem mais negócio com o Clube Paulista. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão, me segue em todas as redes no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube, no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, comentar aqui o que você acha dessas novas atualizações. Agora as diretorias vêm vindo a público falar, estão saindo mais coisas diretamente ligadas ao Flamengo, e aí
bem na linha do que a gente vem trazendo para vocês desde o início, esse caso detalhado, que muita gente fica perguntando, de onde você tá tirando essas coisas? Você teve acesso ao contrato? Não, isso é tudo fruto de pesquisa. A gente vai nas fontes confiáveis, nos sites de notícias confiáveis, nos jornalistas confiáveis, que em alguns momentos até dão uma sensacionalizada, nem sei se existe essa palavra, mas dão uma ênfase grande em alguns lugares aí, alguns portais, mas que tem fontes lá dentro. Então a gente faz uma coletânea dessas informações, filtra, faz uma curadoria dessas informações e traz aqui em capítulos. Eu vou inclusive fazer uma playlist, porque isso é uma série, isso é uma novela. Vou fazer uma playlist só do caso Hugo Souza pra gente ir acompanhando depois, quem quiser, desde o início, pegando todos os detalhes, tudo que aconteceu, passo a passo, as informações que em alguns momentos foram desencontradas, porque em um momento vinha um detalhe do contrato que tinha que ser totalmente à vista e depois estão dizendo que é parcelado, que já estava previsto, e o Flamengo diz outra coisa, o Corinthians diz uma, o presidente do Corinthians se atrapalha e fala também as coisas cada hora de um jeito. Então vou trazer desde o início esses detalhes já em uma playlistzinha para organizar para vocês. Mas hoje o status é esse: Corinthians botou a violinha no saco, botou o rabinho entre as pernas, vai pagar os 500 mil pro Hugo Souza jogar, e o Flamengo prometendo não fazer mais negócio com o Corinthians depois do caso Hugo Souza, e pelo menos durante o período em que tiver essa diretoria e o Corinthians estiver nesse desastre financeiro total que vive hoje em dia. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado aqui no canal. Valeu, um abraço! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.